nós nos acostumamos a colocar os nossos planos à frente da vontade de Deus. Mas nós devemos começar a fazer o contrário. Devemos começar a pedir a Deus para que nós possamos sonhar os sonhos que Ele tem para cada um de nós, hein? Olá, 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 bom dia! Hoje vamos falar sobre os segredos do café. Você sabia que a história do café tem lenda, tem espionagem e tem perigos para que esse grão conseguisse chegar aqui na América? Se você gostar desse vídeo, ao final, deixe o seu like, hein? Para que a gente possa propagar essa ideia de estudos na web, que é o Comboist. Bom, a história do café começa lá na África com uma lenda que dizia que um certo pastor de ovelhas, ele estava indo com seus animais pelo deserto e em um dado momento ele perde suas forças. Mas ele começa a observar que os seus animais continuam ainda com muita força, com muita energia, e ele vai buscar para poder saber o que está acontecendo. Aí ele descobre que os seus animais estão comendo de um fruto, que esse fruto está dando bastante força. Eu tenho a força! Bastante energia a ele. Depois dessa lenda, data-se que esse grão foi para o Oriente Médio, para a Arábia Saudita, aquela região, e lá esse grão ele era muito especial. Ele era tido como a bebida dos deuses. Não é? Então, por isso que essas pessoas lá da Arábia Saudita, esse pessoal, eles protegiam o grão do café tudo de uma forma muito especial. Só que um determinado viajante consegue pegar uma muda desse grão de café e levar para a Índia. E aí, da Índia a gente já sabe, né? A gente já ouviu algumas histórias, né? Quando os europeus chegam até a Índia, esse grão ele se difunde de uma forma muito grande, principalmente na Europa. Em determinado momento, por exemplo, os holandeses vão deter o monopólio da produção do café e distribuição. Só que eles vão cair na besteira, de certa forma, de conceder parte desse grão, uma muda desse grão, para o rei Luís XIV, rei da França. E aí na França, ele de certa forma se populariza. E aí o que acontece lá? E começa uma história assim, épica do café, né? Um determinado viajante francês invade os locais onde tinha a produção de café, rouba esse grão e viaja para a América, exatamente para o que a gente conhece atualmente de Guiana Francesa. Esse camarada arrisca a sua pele em vários problemas, por exemplo, durante essa travessia, né, da Europa para a América, piratas tentam saquear essa carga dele, ventos muito fortes quase afundam o seu navio, né? E por final ele consegue chegar em terras ameríndias, em terras americanas. E aí, na Guiana Francesa, esse café começa a se expandir. Agora você pode se perguntar o seguinte: mas como que esse café chega até o Brasil? Já que atualmente o Brasil ele produz 1/3 do café que é produzido em escala mundial. Esse café chega a partir de uma pessoa do alto escalão do governo chamado
Francisco de Melo Palheta. Mas como que esse cara conseguiu tirar esse café da Guiana Francesa? Aí entra a parte em que o café colaborou com a sedução. Tem que ter vergonha. Não seja bobo. Ela também vai te dar um beijo. E por que você acha que eu tenho vergonha? De certa forma. E aí o que acontece? Esse Francisco Melo Palheta, ele vai conversar com esse camarada da Guiana Francesa que recebeu esse café, e ele começa a jogar, de certa forma, um charme para a mulher desse cara. E a mulher desse cara concede para o Francisco Melo Palheta uma muda desse grão disfarçado num buquê de flor. Pasmem, meus amigos. Eu não acredito nisso. Aí esse Francisco Melo Palheta leva esses grãos até o Brasil, e aí você já sabe, né? Principalmente no governo de Dom Pedro II, né? Você tem assim o boom da produção do café no Brasil. Nós vamos agora ver como o Brasil foi governado e foi organizado a partir do café. Em nossa aula, vamos estar comentando sobre o café no período imperial e vamos falar especificamente sobre o Barão de Mauá e a sua importância econômica para o Brasil. Vamos estar comentando também sobre os cafeicultores do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista. Vamos prosseguindo na nossa análise em relação ao café. Comentaremos sobre o café no Brasil República e sobre as políticas envolvendo ele, que é o voto de cabresto e a política café com leite. E para finalizar, vamos falar de como que o café colaborou para que o Brasil entrasse na crise de 1929. Para a gente entender um pouco a respeito do café, não tem como a gente fazer isso sem começar a falar sobre o período em que ele começa, que ele tem um início assim, de ter uma importância muito grande na pauta de exportação na economia do Brasil, que é exatamente durante o período imperial e mais especificamente durante o período de governo de Dom Pedro II. Pois é, nesse período, Dom Pedro II rompe relações econômicas e diplomáticas com a Inglaterra, e isso dá um alívio para a nossa economia, já que o Brasil vai começar a produzir e exportar os produtos nossos sem ter alguma intervenção da Inglaterra. Isso vai ser muito importante. Tanto que, junto com o café, que vai ser comercializado e vai dar muito dinheiro ao chamado Barão de Mauá, esse mesmo camarada, ele vai investir esse dinheiro conquistado pelo café, né, no primeiro surto industrial que vai ocorrer em terras Brasis. É isso mesmo. Isso. Esse Barão de Mauá era dono de uma empresa de telégrafo, era dono da empresa de bondes e era dono de uma empresa de iluminação pública. Veja como o camarada investiu muito. Então, esse Barão de Mauá é uma figura muito importante em termos de economia do Brasil. Avançando um pouco mais, temos que comentar também que começaram a existir duas elites, dois blocos econômicos no Brasil em relação ao café, que vai ser, né, os cafeicultores do Vale do Paraíba e os cafeicultores do Oeste Paulista. Os cafeicultores do Vale do Paraíba, a gente pode dizer que são cafeicultores mais tradicionalistas e utilizam exclusivamente a mão de obra escrava, né? Já os cafeicultores do Oeste Paulista,
já utilizam a mão de obra livre e principalmente a mão de obra imigrante. E qual que é o problema em relação a isso? O problema é o seguinte: os cafeicultores do Vale do Paraíba sustentavam politicamente o imperador Dom Pedro II. Quando ele realizar a libertação dos escravos a partir da assinatura da Lei Áurea, promovida pela princesa Isabel, esses cafeicultores do Vale do Paraíba vão tirar a sua força e a sua sustentação política. Nós já vimos isso em outros vídeos. Avançando um pouco mais, porque é um tema muito extenso, vamos entender que a história do Brasil República 1889 até 1930 é uma história marcada pela grande consagração do café em todos os meios, principalmente ditando as regras da política no Brasil. Isso porque as pessoas que estão à frente da política do Brasil, principalmente nesse período, são chamados cafeicultores, são os grandes latifundiários, né? Esses latifundiários, eles investem na política e também arranjam formas de conseguir com que os seus indicados, as pessoas indicadas por eles, ganhem as disputas políticas, para que assim as leis que forem criadas possam beneficiar sempre quem? Sempre essa chamada classe cafeicultora ou a classe dos grandes latifundiários. Nós temos duas políticas relacionadas a isso. A política do voto de cabresto, onde o grande latifundiário, em nível local, ele organizava os votos e exigia que as pessoas das cidades votassem em quem ele queria. Muitas vezes ele utilizava a força, mas muitas vezes ele também não precisava utilizar da força. Sabe por quê? Porque ele dava lá um conserto de uma casa, né, dava um emprego para uma pessoa e ele exigia que essa pessoa votasse no seu candidato. Além disso, você tem a política café com leite, onde você tem Minas Gerais e São Paulo se revezando no comando político do Brasil, onde cada um desses governantes, eles faziam só uma coisa: faziam leis e políticas que pudessem beneficiar os latifundiários e principalmente os cafeicultores, não é? Agora, porque o Brasil teve uma economia muito ligada ao café até 1929, o Brasil vai passar uma crise de superprodução cafeeira. Isso porque nos Estados Unidos você tem o início dessa crise de 29, também lá em superprodução só de outros tipos de produto, só que aqui no Brasil, o Brasil não vai conseguir mais exportar o seu café, coisa que ele conseguia até então, exportar o seu café para a Europa, para os Estados Unidos, mas devido à crise de 29, o Brasil vai ficar com uma grande quantidade de café estocada e não vai ter como vender. Então o preço final desse café vai despencar, o que vai provocar uma avalanche em relação aos interesses dos cafeicultores no Brasil. E para superar essa crise, quando Getúlio Dornelles Vargas assumiu o poder em 1930, ele vai realizar a política de erradicação dos cafezais, junto com a intensa política de investimento na indústria de base. É dessa forma que o Brasil vai conseguir superar a crise gerada pelo café. Nós podemos observar, então, que o café foi muito, muito importante na pauta de exportação do Brasil e a sua importância pode ser registrada a partir do governo imperial, a partir do governo de Dom Pedro II. Com isso, nós terminamos o combo Curiosidade mais Aulas, o café e seus segredos.